Onde foi aquele povo barulhento? Aleluia. Muito em breve vai sair uma notícia, viu, irmão Flávio? Aleluia. Eu vou cantar esse corinho para Jesus. É um corinho bem pequeno, aleluia. Então, dá uma batida, né? Amém? Muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui tanto sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Está alguém com voz de lamento vai dizer neste momento que ele foi embora pra Sidom. Onde está a juventude desta igreja? As irmãs do Espírito de oração. Muitos crentes desviados convocados, esperando hoje vão para a reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Irmãos, aleluia. Eu vou ligar aqui uma interrogação aqui nesse momento. Aleluia. Domingo foi na escola dominical em São Pedro. Aleluia. E coisa maravilhosa, né, irmãos? É o crente que vai na escola dominical. Aleluia. Isso é que é bonito, irmão. O crente na escola dominical. Aprender a lição da presença do Senhor. E quando eu voltei, deitei na cama. Cantará, aleluia. Quando eu deitei na cama, o anjo veio, desceu lá do céu e sentou ao lado de mim e fez uma cirurgia em mim. Aleluia, Jesus. Quando eu acordei, irmãos, aleluia, eu não tinha nada no meu corpo mais. Aleluia! Uma coisa que já tinha 2 anos que eu carregava aqui, aleluia! Não foi pastor, não foi revelação, mas foi o anjo do Senhor, irmão João. O anjo do Senhor, igreja, aleluia, que desceu, fez aquele milagre em minha vida. Então nós vamos crer na oração. Aleluia. Crer na oração. A oração é a única coisa que faz as coisas impossíveis na nossa vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. É uma cura muito forte que o nosso irmão presbítero Elias recebeu. Né? Nós vemos hoje que pessoas hoje não veem mais anjo, porque os seus olhos estão contaminados, não conseguem ver mais. Então as pessoas hoje não têm mais o ministério da oração. O povo não quer orar, o povo não quer buscar mais, o povo não quer se aproximar mais de Deus. E com isso, quanto mais nós oramos, mais perto de Deus nós ficamos.
E o povo hoje não quer saber mais disso. E ele contemplou o anjo do lado dele. E o que ele falou, irmãos, eu acompanho ele. Eu acompanho há muitos anos. E eu estava preocupado com ele, eu pensei em levar ele no médico. Eu cheguei a conversar com ele, vou te levar você no médico, rapaz. Então são 2 anos, eu não vou falar que não foi ele que sabe, não vou falar. Mas Deus fez a cura na vida dele. Deus operou maravilha. Então esse mesmo Deus que fez isso, que se tornou ao lado da cama, Ele está aqui nessa tarde. Não é fácil você sair da sua casa onde você veio e está aqui. Não, você vem confiando no Senhor. Amém? Confia no Senhor. Vai fazer 2 anos, hein? 2 anos. 2 anos agora. Tanto ele estava agitado, pedindo passar um remédio para ele, passando, não, rapaz, calma um pouquinho. E Deus fez a obra na vida dele. Em nome de Jesus. Amém? Isso é um milagre. Deixa eu lá a nossa pastor para fazer oração. Eu vou passar para o nosso irmão, no Além Cariacica, é longe, né? E a gente tem muitas que tem. E a palavra é boa, é assim comer a palavra. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Estou um pouco rouca, né? Eu tive enfermo assim essa semana. Essa semana eu tive um pouco enferma da garganta, mas nós não podemos parar de buscar, né, ao Senhor. E o que o pastor estava falando é verdade. Antigamente nós, o povo, buscava mais, né? Tem que falar a verdade, porque muitas vezes as tribulações da vida, trabalho, né? A pessoa não. Mas eu já presenciei guerra de anjos, pastor. E lá na Bahia, a gente vai num monte, é muito lindo esse monte que a gente vai. E eu ia assim, meia-noite com os irmãos da igreja, rapidinho falando de anjo, né? E eu estava assim com o olho fechado, eu via uma guerra, as asas batiam tão forte que meu corpo ficava tremendo e eu via aquelas asas enormes, e asas brancas, asas pretas, toda cor. E eu olhava assim, o Senhor falava assim, o Espírito Santo falava, a guerra dos anjos. Os anjos estão entrando em guerra por causa das nossas orações, né? Que a gente tudo no monte orando, as orações subindo, né? E os demônios tentando impedir as orações chegar até o céu, chegar até o trono, e os anjos descendo e guerreando. Nossas orações é dessa maneira. Quando a gente desce no pó para orar, é uma guerra. Muitas orações sobem, os outros ficam no ar, e é uma guerra. A nossa vida aqui na terra é uma guerra, irmãos. Quando a gente coloca um projeto na mão de Deus para fazer, a gente adoece, amanhece o dia, é tanta enfermidade, é tanta coisa, mas isso é guerra espiritual dos anjos. E Deus, e nós contemplava várias vezes, mas hoje está muito difícil mesmo, pastor. Amém? Vamos orar, né, para o preletor nessa tarde. Eu creio que Deus falou aqui antes de eu chegar e vai falar mais ainda através desta palavra. Aleluia. Deus querido, Deus amado, nessa tarde, meu Pai, usa seu filho, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu não conheço, Pai, mas o Senhor conhece ele dentro do ventre da mãe. Em nome do Senhor Jesus, que ele venha falar segundo o Espírito Santo de Deus, que ele venha falar com este povo, com nós, que nós não vamos sair daqui vazio, nós vamos sair daqui cheio do Espírito Santo da palavra. Usa, Pai, em nome de Jesus, abençoa, continua abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E as palmas para o Senhor Jesus. Amém. Louvado seja nosso irmão Josué, sua mensagem nessa tarde. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Fico feliz de estar aqui nesta tarde, juntamente com essa amada igreja. Confesso para todos, não é vergonha confessar, porque a história fala que aquele que confessa alcança a misericórdia. Tem um bom tempo que eu não prego. Mas eu vou deixar aqui uma passagem, justamente a missionária aqui estava louvando o hino, falou sobre deserto, alguma coisa sobre deserto. Todos nós passamos por um deserto. Quando a gente fala de deserto, a gente olha assim, imagina até nos filmes, né, irmão? Deserto, areia, sem água, sem nada. Mas e aquele deserto com água? Nada mais, nada menos que a história de Noé.
muito me chama a atenção essa história. Então vou trazer essa história hoje de uma forma um pouco diferente, mas Deus sabe o que fazer. Deus coloca a gente no deserto, anuncia a data da saída, a data da entrada e a data da saída. Então abre vossas Bíblias no livro de Gênesis, no seu capítulo 7, no seu versículo 11. Gênesis, capítulo 7. está antes de Apocalipse, viu? Já que eu tenho que ir para a escola musical? Gênesis, no seu capítulo 7. Bendito seja o nome de Jesus. Que diz assim: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Agora vai para o capítulo 8, no seu versículo 13. O 13 e o 14, só que o 13 não vou ler ele todo, para todos entenderem melhor. Que diz assim: e aconteceu que, no ano 601, vai para o 14 agora, e no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Pode dizer assim. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos não reparam, estou sem a minha Bíblia, que eu não estou vindo de casa, e literalmente, mesmo se eu tivesse trago a minha Bíblia, eu não iria conseguir ela, porque as letras já tá embaçando. Mas a Bíblia fala que é para a gente guardar e esconder na tábua do nosso coração. Não adianta pegar uma Bíblia e colocar debaixo do braço e não saber usar. A história narra o seguinte: Deus anuncia para Noé que iria vir em forma de água, destruir a humanidade. E chega o dia, vou abreviar um pouquinho por causa da hora, chega o dia de Noé entrar dentro da arca. Noé entra, Noé, seus filhos, suas noras e aquela quantidade de animal. Diz os historiadores falam que nada mais, nada menos do que 4.000 cabeças de animal, ou seja, 4.000 casal de animais. Então começa aí o problema e o deserto na água, porque quando começou a chover, houve água de baixo e água de cima. Quando a gente fala de abismo, a gente vai olhar lá embaixo, ou seja, está vindo água lá de baixo e água de cima. Para quem já andou de navio, sabe que quando está dentro de um navio, até a primeira hora fica tranquilo, mas quando começa a balançar, a pessoa começa a ficar fraca, começa a ficar tonto e quando a pessoa faz isso, automaticamente a pessoa fica fraca. Tá? E agora, para cuidar de 4.000 casal de animal, a gente pode imaginar o sofrimento de Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Imagine, eu vou usar esta palavra, pastor, aqui, mas com todo respeito. Imagine a bomba que era no dia a dia daquela família. Porque eles já estavam ali, pelo nosso calendário, já estava ali 1 ano e 10 dias. Porque foi no ano 600, passou para o ano 601, no mês segundo, aos 27 dias, acabou a água. Então 1 ano e 10 dias no nosso calendário. Imagine 1 ano e 10 dias dentro de um navio, vou botar dentro de uma arca, sem poder sair, sem poder fazer nada, a não ser cuidar dos animais, cuidar da sua família. Imagine, pastor Noé, o patriarca fala assim: mulher, hoje é você que vai lá cuidar do animal. Mas a sua companheira já estava fraca também. Ah não, manda Cã, vai lá você hoje. Ninguém queria ir mais, porque já estava todos eles fracos. Imagine o jogo de empurra que era dentro daquela arca. Aí, trazendo para os dias de hoje, imagine a discussão que não acontecia lá dentro.
E Noé não teve o privilégio que a gente tem, varô. Noé não teve o privilégio que a gente tem. Na hora dos problemas do dia a dia perante família, a gente pode pegar a porta ali, sair, dar uma voltinha e lá na rua dar um grito de guerra. Noé não. Tinha que ficar ali, porque quem fechou a porta não foi Noé. Então, entre aspas, ele era obrigado a ficar ali dentro. Não tinha como pular para fora, porque se ele pulasse para fora, Deus pegava ele de outra forma. Ou seja, já está falando em pular fora da arca. Por mais dos problemas que acontecem no dia a dia, a gente não pode pular da arca, a gente tem que ficar dentro da arca. Glória a Deus! Eu sei que o vulco-vulco do dia a dia é um pouquinho difícil, mas não podemos pular para fora. Agora imagine cuidar de 4.000 casal de animal, irmão. Eita, Imagine a hora do almoço de Noé e sua família. Porque todo animal que come, ele tinha que fazer as suas necessidades. Vou trazer agora para o outro lado. Imagine Noé pegar lá, na janelinha, e jogar as necessidades daqueles animais para fora. É assim que a gente tem que fazer nos dias atuais. Pegar o pecado e jogar para fora. Enquanto Noé estava pegando o estrume e jogando para fora, Deus estava limpando aquela arca. Só que detalhe, a urina do animal na madeira impregna. Imagina o sofrimento de Noé. Eu estou trazendo de uma forma um pouco diferente para todos entenderem. A gente reclama da nossa prova, mas se a gente olhar para o lado nosso, tem algum irmão que está passando pior do que a gente. Agora imagine, irmã, chega a hora do almoço, na hora sagrada, né? Tá lá o almoço, aí passa aquela cheiro dos animais. E aí? Hoje, mudando para os dias atuais, e aí? Você já pode imaginar o sofrimento de Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras? O jogo de empurra, a confusão que era ali dentro. A história, pastor, não narra de confusão, mas estou falando que eu vou trazer uma palavra um pouco diferente para todo mundo entender o sofrimento que Noé e sua família passou, para a gente ler, aprender e refletir e analisar e não pular fora da arca. Aleluia, Jesus. Porque tem muita família que passa por discussão. A primeira pensamento é: vou largar tudo e vou embora. Jesus. É o primeiro passo. Mas não é para largar tudo e pular fora. É para ficar dentro da arca, orar a Deus e agradecer a Deus. Porque tem alguém que está passando por um momento pior do que o seu. Aleluia. Se a gente for analisar, nem todo mundo que estava dentro da arca era digno de estar ali. Irmão Josué, que negócio é esse? A palavra fala claramente que Deus viu que Noé era justo perante Deus. Noé não está falando dos outros não. Deus apenas mandou ele pegar a sua família e entrar. Mas Deus viu que ele era justo naquela geração. Mas será? Olha o que aconteceu depois que a arca, que a água secou e que eles saíram para de dentro da arca. Noé foi lá, plantou uma vinha, tomou do vinho, embebedou-se, ficou nu. É aí que começa o problema. Naquela época, o povo colocava o nome de Deus, Deus minúsculo, em todas as coisas. Todo mundo sabe que o Deus do vinho e o Deus da cachaça é Baco. E se materializa em ser espírita por nome Zé Benito. Mas vem cá, Noé não bebeu o vinho? E aí? E aí, meu irmão? Deus falou que ele era justo naquela geração. Mas quando Noé saiu da arca, ele plantou uma vinha e tomou do vinho. Embebedou-se e ficou nu. Só que Cã foi lá e viu toda a situação. Só que os historiadores falam outra coisa, não vou falar, que é pesado. Cã, ele viu toda a situação, chamou Sem e Jafé. Sem e Jafé foi ver a situação, só que ele não chegou até Noé de frente, chegou de costa, tampou a nudez de seu pai. A Bíblia fala claramente que o efeito do vinho
passou. Ou seja, Noé já não estava mais bêbado, já estava agindo com a sua própria consciência. Só que naquela época os pais não pegavam cinto, não pegavam vara para corrigir seu filho. Ele lançava palavra de maldição. Quando Sem e Jafé falou para Noé a situação, Noé falou o seguinte: maldito és tu, Cã, por ter feito isso. E aí? Será que o que queria acontecer de um homem, de um rapaz que foi amaldiçoado pelo próprio pai? Porque palavra, ela tem poder, ainda mais de pai e mãe para um filho. Noé lança uma maldição. Você quer ver? E maldição chama maldição, violência chama violência. Cã, que já estava amaldiçoado pelo pai, começou a adorar a deuses pagãos. A história fala, por não conhecer a Escritura Sagrada, eu e o nosso amado irmão aqui, Fogo Puro, acaba pegando, por não conhecer. Então Cã fez uma festa para adoração aos deuses a qual ele já estava servindo. Tudo consequência de uma palavra de maldição. E a tradução daquela... A gente quando chega na igreja ou na rua, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Cã fez uma festa e a saudação para quando ele se encontrava nessa festa, nada mais, nada menos do que Feliz Natal. Jesus. Por não conhecer a Escritura Sagrada, a gente acaba adorando a deuses pagãos. Chega dentro das igrejas, a gente cumprimenta o irmão com a paz do Senhor e ao mesmo tempo Feliz Natal, que significa adoração aos deuses pagãos. O pastor chegou aqui e falou claramente: essa palavra é com amor? Tem certeza? É isso mesmo? Ou seja, a gente serve a Deus dando a paz do Senhor, ou a gente serve a Deus